Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Dialogando com as Ideias. Hoje nós iremos dar continuidade ao tema que nós iniciamos ontem, a respeito da salvação. Começamos a trabalhar a questão da soteriologia, que são divididas em duas palavras: sotéria, salvação, e logia, estudo, ou seja, estudo da salvação ou doutrina da salvação. E o tema foi: você tem certeza da sua salvação? Correto? E hoje, para dar seguimento na mesma linha de raciocínio, eu quero falar mais um pouquinho de salvação e depois eu vou encerrar esse assunto. E amanhã nós vamos retomar aos sacramentos, batismo e Santa Ceia. Mas eu vou iniciar pela Santa Ceia, ou conhecido por outros como Eucaristia. Pois bem, ontem eu havia falado para vocês, perguntado para vocês, se vocês tinham certeza da salvação. Quem e o que poderia salvá-los? Então essa é uma dúvida que eu tenho certeza que desperta lá no nosso inconsciente e um ponto de interrogação se instaura em nossas ideias. Pois é, dando continuidade hoje, eu gostaria de citar 3 textos da Bíblia Sagrada para vocês. Lembrando aqui, pessoal, que as pessoas têm me encontrado e têm dito para mim para eu postar mais vídeos relacionados às escrituras, correto? Sempre nós vamos postar vídeos relacionados às escrituras, mas não só nas escrituras, porque relacionado às escrituras sagradas, tem muita coisa, gente, muita coisa. Tem coisa aqui para anos. Disso vocês podem ficar tranquilos. Vai ter temas que vai conflitar vocês, ou melhor dizendo, e vai ter tema que vocês vão absorver na maior naturalidade e tranquilidade possível. Vocês vão saber discernir e ruminar as ideias com bastante tranquilidade e afinidade com a palavra. Porém, eu já adianto aqui, outros temas serão de difícil compreensão. Por quê? Principalmente para aqueles que já estão dentro da igreja, já estão ali acostumados sobre uma doutrina, sobre umas regras, sobre uns usos e costumes, e por aí vai. Então, a mente dessas pessoas, elas já estão inseridas dentro de um contexto e as suas mentes cauterizadas por uma palavra referente àquela instituição a qual ela faz parte, correto? Então, para nós retrabalharmos esse assunto que a pessoa já traz consigo no seu preconceito, é um pouco difícil, mas se ela tiver uma mente aberta e quiser buscar pelo conhecimento, aprender, examinar as escrituras assim como Paulo diz, examinar de tudo e reter o que é bom, com certeza essa pessoa vai adquirir muito conhecimento e muita sabedoria. Porque o princípio do saber, o princípio da sabedoria e do saber é a curiosidade, é você ser acessível às ideias que ainda você não conhece. Certa vez, um monge estava ali com o seu discípulo e o seu discípulo fez uma pergunta muito ousada para o monge e disse assim: Senhor, eu quero mais conhecimento. Aí aquele monge respondeu para ele: mas você já não tem conhecimento? Não, o meu conhecimento é insuficiente, eu quero mais a cada dia. Aquele monge então pegou aquele rapaz, aquele jovem, e levou até o mar, até onde a água passava ali pela cintura dele. Os dois ficaram ali, e o rapaz muito pasmado, muito ali na dúvida, né, receoso. Mas por que será que o monge me trouxe aqui? Aí o monge disse assim: vem cá, coloca suas costas aqui no meu braço, como se fosse fazer um batismo por imersão. Então o monge pegou, desceu ele sobre as águas,
deixou um pouquinho ali, voltou e perguntou para ele: o que você quer? Ele disse assim: eu quero conhecimento, sabedoria. Aí o monge desceu ele mais um pouquinho e deixou um tempinho a mais. E na hora que ele voltou, o monge puxou ele, o monge refez pela segunda vez a pergunta: o que você deseja? Eu desejo conhecimento e sabedoria. Na terceira vez, o negócio foi ao contrário. Foi uma situação bem inusitada. O monge desceu com ele as águas e deixou ali, e ficou. E ele se debatendo, querendo sair, o monge segurando ele ali. A hora que ele não aguentava mais, que ele já começou a afogar, o monge puxou ele de volta e fez a terceira vez a mesma pergunta: o que você quer? Eu quero fôlego, eu quero respirar. Então o monge disse assim para ele: o dia que você almejar, inspirar o conhecimento e a sabedoria, assim como você desejou o fôlego, o ar em seus pulmões, você o terá. Então, é somente quem deseja mesmo, de mente e de coração. Se você chegar já cheio de preconceito, cheio de ideias, porque o pastor falou isso, porque o diácono falou aquilo, porque o missionário falou aquilo lá, gente, nem adianta. Nem entra, nem assiste. É a recomendação que eu dou. Nem assiste o vídeo. Já parte lá, fica lá dentro do seu fundamentalismo teológico, doutrinal, fica lá, não vai crescer nunca. Fundamentalistas não crescem. Fundamentalista na política, fundamentalista na religião, enfim, fundamentalista é aquela ideia concretizada, determinada, incutida e cauterizada e não vai, entendeu? É assim que funciona. Mas se você tiver aí um pouquinho de espaço para uma relevância a mais e estudar e examinar juntamente conosco, com certeza vai ser de grande valia e vai ser de grande crescimento espiritual para a sua vida. Pois é. Então, eu quero aqui citar 3 textos para vocês, que eu não quero ser demasiadamente me prolongar demais aí nesse vídeo. Dando continuidade, hoje o nosso tema é: Rodrigo, quem vai ser salvo? Ontem eu fiz a pergunta se você tem certeza da sua salvação, quem e o que pode te salvar. E hoje eu dou continuidade fazendo uma pergunta: quem vai ser salvo? É uma pergunta muito difícil de se responder. Quem não vai, eu sei, mas quem vai ainda eu não sei. Mas vamos ver, à luz das Escrituras, o que ela pode nos fornecer com relação à salvação. Pois bem, eu vou citar 3 textos aqui para vocês que estão aqui nas Escrituras. Eu não vou pregar para ler porque eu já tenho esses textos em mente. O primeiro texto, vocês podem conferir depois aí, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Um segundo texto que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus, Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28, verso 18, que diz assim: Jesus se aproximando-se, disse-lhe: é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. O terceiro versículo agora se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Ele disse assim, que só há um Deus entre os homens e um único mediador, Jesus Cristo, homem. Então ele fala que só existe um único Deus e que só existe um intermediador. Quem é o intermediador? Aquele que intercede por nós, que está entre Deus e nós. As nossas orações, Jesus leva até o Pai, porque ele é o nosso intercessor. Porque fora dele, segundo as Escrituras, isso não é o Rodrigo que está falando, fora dele não existe intercessão, correto? Então, vamos lá. Quem vai ser salvo? Gente, é uma pergunta muito simples. Você tem certeza da sua salvação na medida em que você olha para o ato sacrificial da cruz, o ato redentor da cruz, que ali
foram levados todos os seus pecados. A partir da cruz, você é uma nova criatura em Cristo, correto? Em Cristo você é uma nova criatura. Você creu, você aceitou o evangelho de coração, abriu as portas da sua mente e do seu coração para a palavra de Deus tocar em você, você está salvo. A sua salvação, ela é de imediato. Entendeu? Você já está salvo, você não vai ser salvo. No momento em que você aceita o evangelho, você já está, você não vai ser. Não é algo... a palavra de Deus, ela tem a sua funcionalidade, a sua praticidade naquele momento. E não para o futuro. Então, quando você aceita o evangelho de coração e se abre, e você crê que Jesus morreu por você na cruz, você crê que os seus pecados foram levados lá, você crê de coração, você vai anunciar essa mensagem que transformou a sua mente e a sua vida? Então você agora é um ser, é uma nova criatura em Cristo e com certeza você vai ser salvo. Porém, fica uma pergunta aqui, lá do Evangelho, que eu citei, capítulo 15, e o versículo 16, que dá um pouquinho de polêmica. Porque Jesus disse assim, ó, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí fica aí um jogo de palavras, fica aí uma coisa complicada ali, aparentemente. Porque muitos evangélicos, principalmente os evangélicos, eles ficam se digladiando um com o outro. É um horror. Precisa de ver. É até bonito de ver. E ao mesmo tempo horroroso. Por tão pouco desmazela que você chega lá e pergunta se leu a Bíblia uma vez, pelo menos inteira, pelo menos uma vez. Nunca leu a Bíblia uma vez na vida. Mas a revelação vai pelo Espírito para ele, como eu já disse, o dia que alguém me explicar o que é essa revelação pelo Espírito da palavra aí, vocês me ensinem, porque eu não sei. Porque se eu sento aqui com 10 livros, com 10 Bíblias, estudo, faço meus sermonários, faço uma aula didática e o Espírito não está comigo, então quem tá comigo é o diabo? O diabo que está me psicografando, me iluminando para que eu leve a palavra de Deus? Não é nada disso. Então, gente, toma cuidado com esse negócio de falar, o Espírito me revelou. Normalmente, quando eu estava na faculdade, pessoas que diziam assim, nós denominávamos como os pica-fumo. Entendeu? O que significa as pessoas que não estudavam, não queriam nada com o estudo. Ao invés de ler, estudar e aumentar o conhecimento, não. Estava lá, ficava lá colando, naquela desmazela, levava, o professor pedia uma resenha, um resumo, levava tudo meia boca, procurando na internet, por aí foi. Pois é. Então, quem vai ser salvo? Aquele que crê. Rodrigo, a salvação... ela pode ser... eu posso perder a minha salvação? Não. Você sabe por que você não pode perder a sua salvação? Porque a salvação ela é um ato divino. É um ato redentor, sacrificial do próprio Deus. A salvação não foi você que inventou. A salvação não alcançou você porque você é merecedor. Você não tem mérito nenhum. Você é como eu e os demais. Nós só temos demérito. Nós lemos ontem Efésios 2:8, onde diz... pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação você não perde, entendeu? A não ser que... eu estou dizendo que a salvação você não perde, porque você não consegue tirar essa salvação de você. Porque se você conseguir, você estará anulando o ato sacrificial de Cristo na cruz. E isto é impossível. Você vai anular o quê? O que Deus fez? Você virou o quê então? Outro Deus? Então, agora, já uma pessoa que não confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, esse já não tem salvação. Por quê? Porque a salvação está somente em Cristo. Em Cristo nós somos salvos. É isto que a palavra de Deus diz. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perfeito. Aí, a disputa de muitas vezes aí nesse texto é o seguinte. E se eu só crer e não for batizado, eu vou ser salvo?
Vamos deixar batismo, gente, batismo por aspersão, imersão, efusão, batismo de criança, batismo adulto, para uma outra hora. Nós não vamos entrar no mérito da questão agora. Nós vamos falar da questão de batismo de uma forma generalizada e a questão do crer, que é a fé em Cristo Jesus. Então, ide, pregai. Então, o primeiro passo é pregar. Quem crer, eu criei na pregação. Eu fui batizado, eu vou ser salvo. Mas se eu apenas crer, mas eu não for batizado, eu vou ser salvo do mesmo jeito, porque o texto diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus ele não reforça o batismo como um ato salvífico. O batismo é apenas uma consequência e um símbolo que no momento em que aquela pessoa ela se converteu ao evangelho e aceitou o evangelho de coração, ela vai querer ser batizada. Ela não vai querer ficar sem o batismo. Então é um ato contínuo, é uma coisa que prossegue. Eu criei, eu quero ser batizado agora. Não existe aquele que, eu criei, mas agora eu não... Acabou? Não vou ser batizado, não. Eu quero aceitar o evangelho, mas não quero saber de água em mim, não. Não existe isso. Então Jesus coloca como a única e exclusiva e eminente situação daqueles que não vão ser salvos. Aqueles que não creem. Quem não crer será o quê? Condenado. Eu não fui batizado. Não foi? Creu? O que salva é crer. A água não salva nada. A água é apenas um símbolo. Sempre foi símbolo. Mas muitos aí eu vou falar para vocês. Parece que vão se matar. Eles colocam uma carga tão cristológica dentro deste ato batismal que parece que Jesus já não salva mais. Quem salva é o batismo. Se você vê muitos pastores aí e teólogos e padres e por aí vai falando acerca disso. Pois bem, então nós vamos... eu falei isso para vocês, falei de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Marcos capítulo 16, versículo 15 e o Mateus 28, verso 18. Com esses três textos nós demos a base para aquele que vai ser salvo, correto? É crer. Crer por meio da fé e a graça salvífica que já te alcançou, que eu disse muito bem o que era ontem. Favor imerecido de Deus para com o homem. Não é mérito de quem recebe, e sim bondade daquele que a dá. Hoje nós estamos num contexto aí de pandemia, política, tantas atrocidades, tantos confrontos e conflitos de ideias e ideologias, e que nós estamos perdidos aí no meio dessa guerra total. Tá difícil as coisas. Psicólogos e psiquiatras estão sendo muito procurados. Muito procurados. Incessantemente. Por quê? Porque as pessoas estão com a cabeça... o nível de estresse, ansiedade... Gente, cresce tudo. E para isso nós temos que ter esse poder de Deus no nosso coração para que saibamos levar com sabedoria aquilo que o Senhor coloca dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Rodrigo, o mundo está acabando. O mundo está acabando. Olha essa pandemia. Olha o que está acontecendo. Não é nem o princípio das dores. Tá? Não é nem o princípio das dores. Eu vou te dizer, olha bem. Quando existe um teólogo chamado Oscar Cullmann, e ele tem um livro chamado O Já e o Ainda Não. Jaz e Ainda Não. Eu vou explicar isso para vocês. O que o Oscar Cullmann quer dizer? Ele diz nesse livro que quando Jesus vem, ele vem para inaugurar o reino de Deus na terra, certo? Então, com a presença de Jesus no ventre de Maria, Jesus nasce, é crucificado, abre-se a porta da graça, a lei é revogada e agora a salvação é apenas para aqueles que creem na graça e têm fé no evangelho. Correto até aí? Beleza? Deu para entender? Beleza, então. Agora, o Oscar Cullmann, ele disse assim, mas Jesus ele veio para estabelecer o seu reino, inaugurar o seu reino. E muitos interpretam esta palavra, que Jesus estabeleceu o seu reino na terra, mas se ele estabeleceu, por que tem doenças, matanças, pestes, pragas, estupro? Deus não cuida dessas pessoas, Deus está ausente, Deus não está a par dessas pessoas. Aonde está Deus? E aí,
muitas das vezes, por pensamentos caóticos, sem ter uma gama de conhecimento, passa pelo filtro, o filtro não tem nada e a pessoa acaba caindo na descrença, no ateísmo e por aí vai, e vai se acabar mesmo. Porque se ela não tem onde se agarrar, muito menos quando ela perde a fé dela. Pois é, só que o Oscar Cullmann, ele não diz, a Bíblia não diz que Jesus veio e já inaugurou o reino dele na terra. Aliás, ele não estabeleceu o reino dele na terra, ele inaugurou o reino dele na terra. Porque o reino dele não é terrestre, não é terreno. O reino dele é celestial. Ele veio para inaugurar o reino. Então o que o Oscar Cullmann quer dizer com essa palavra o jaz e o ainda não? Ele faz uma analogia com o Cronos, com o relógio. Quando você olha para o relógio assim, hora do almoço, faltando 10 para o meio-dia, correto? O ponteirinho, ele vai estar lá no 12. O ponteirão, ele vai estar lá no 50, correto? Faltam 10 minutos para o meio-dia. Mas o ponteirinho pequeno, ele está onde? Ele está cravado em cima do 12. E o ponteiro grande, aonde ele está? Ele está para trás. Já são meio-dia? Pela lógica, se é o ponteiro pequeno que determina a hora e o grande os minutos, pela lógica, é que horas? Meio-dia. É já meio-dia, mas ainda não. Por quê? Porque o reino de Deus não estabeleceu ainda na sua total plenitude. Entenderam agora? Somente na hora que o ponteirão cravar em cima do ponteirinho do 12 é a hora que é a inauguração do reino de Deus na terra. É por isso que ainda há tantas coisas que nós temos que pedir a proteção de Deus, força, conhecimento para poder combater, para poder guerrear. Eu tenho um livro aqui do padre Fábio de Mello, deixa eu ver aqui se está por aqui, ou está na outra estante lá. Padre Fábio de Mello é legal, eu gosto dele. Eu li esse livro aqui uma vez, sabe? Tava pisando meio fora do compasso. E aqui, ó. Quando o sofrimento bate a porta. E eu quero encerrar com as palavras do Fábio de Mello, padre Fábio de Mello. O Fábio de Mello, ele tem uma irmã. Ele perdeu a sua irmã num acidente de ônibus, correto? Ele diz isso nesse livro aqui, ó. Tem livros dele muito legais. Tal. Esse aqui é um devocional, não é teologia, não é nada não, viu, gente? É uma leitura bem simples, olha, pra você ver. Letra grande, é bem da hora de ler esse livro aqui. Ele diz o seguinte, que o ônibus tem lá o lugar de colocar as malas. Tem 2 lugares de colocar mala no ônibus. Embaixo, as malas maiores, e as malas menores você coloca ali, em cima do banco. Tem um banco na parte superior de cima. Entrou um cara e foi lá e colocou uma barra de ponta aguda. Ponte aguda. E o que aconteceu no choque, na colisão que esse ônibus, o ônibus tombou, e o que aconteceu com aquela barra? Aquela barra perfurou o peito da irmã do Fábio de Mello. E ele diz então, se você tem o evangelho, você crê na graça de Cristo e tudo mais, isso não significa que você não está suscetível, você não está vulnerável às coisas e às atrocidades do dia a dia, não. Tá pensando que você está protegido de coronavírus? Não faz a sua quarentena, não fica em casa, não pratica atividade física, não se fortalece para ver para onde que vai. É mais um pra cova. Atingiu aí agora 3 mil mortos aí, gente. Cuidado, hein? Abre o olho. Não vai nessa não, que eu tenho fé, que isso, que aquilo, que você vai. A fé, ela é racional, entendeu? Fé não é emoção, não. Fé é razão. Eu tenho que saber por que eu creio. Entende? Se você perguntar para mim por que eu creio, eu sei responder. Porque Deus me deu razão e eu sei por que eu creio nesta fé minha. Eu sei por que eu tenho ela. Então isso é muito importante. Muitas pessoas levam a fé como algo emocional. Tradição de família. Eu tenho fé, eu vou lá, eu me ajoelho perante o Santíssimo, eu vou na igreja evangélica, mas só está cumprindo uma tradição de família. Uma coisa assim, bem na superficialidade, que saiu dali já esqueceu tudo. Prega, pergunta, não lembra nem do texto que foi pregado. A verdade é essa. Só está ali porque há uma tradição familiar e a pessoa vai ali para picar cartão.
E muitas delas ainda, quando não vai, acaba ouvindo ainda do pai, da mãe, da avó, sei lá. Enfim, o Fábio de Mello fala isso, e uma coisa muito importante, olha aqui, segura aí que eu já estou terminando, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Gente, muitas vezes, pessoas, principalmente dentro da teologia sistemática, por que Deus não salvou? Onde estava Deus nessa hora? Por que Deus permitiu a morte do meu pai, da minha mãe? Por que Deus permitiu esse acidente? Por que Deus permitiu que o avião da TAM batesse lá e acabou com tudo? Existem N respostas. Uma delas, só para ilustrar, para não deixar você no vácuo, é: o homem criou Deus, Deus criou o homem, andando. O homem criou o quê? O homem está inventando, o homem está criando. E com isso, com essa criação, vem também as responsabilidades e consequências. Deus ele criou você para voar. Então, a partir do momento que você está dentro de um avião, você está submetido a certas consequências e problemas, como qualquer máquina pode dar um defeito. Se acontece conosco, imagina com as máquinas. Então, você vai estar exposto ali. E uma hora ou outra pode acontecer. Correto? É apenas uma resposta para não ficar no vácuo, mas existem muitas outras. Pois é, gente. Isto, então, o Fábio de Mello trabalha numa perspectiva maravilhosa, que eu gostei desse livro. Ele trabalha assim, que aonde está Deus, Deus sempre esteve no mesmo lugar. Nós, cristãos, que aceitamos o Evangelho e cremos no ato sacrificial, redentor na cruz do Calvário, somos os olhos de Deus. Se tivesse uma pessoa dentro daquele ônibus, com os olhos de Deus, uma pessoa bem informada, uma pessoa bem categorizada, uma pessoa que tenha visão que aquilo pode ser um perigo, aquela pessoa ia diretamente ali conversar com o motorista. Senhor motorista, tem uma barra pontiaguda lá em cima. Lá não é o local apropriado para ela. Podemos passar para o lado de baixo? Então, se aquela barra houvesse sido extraída dali, provavelmente a sua irmã teria vivido. Então, ele encerra dizendo que não é porque somos cristãos, cremos no Evangelho, somos cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos evangélicos e por aí vai, todos aqueles que confessam Jesus não estão dentro de uma redoma de vidro. Jesus ele disse muito bem: sede simples como uma pomba, mas também prudente como uma serpente. Entendeu? Ele não pediu para ninguém fechar o olho e andar com os olhos da fé, não. E ficar aí moscando, vacilando e dormindo no ponto, não. Sede simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Porque muitas vezes a gente não sabe o lado que vai vir a merda. A verdade é essa. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha aí sido de grande relevância para vocês. Quem vai ser salvo? Aqueles que creem no Evangelho. Quem vai ser condenado? Já está lá escrito, aquele que não crê. Mas se eu não fui batizado, mas eu criei, eu vou ser salvo? Completamente, porque é a palavra que salva, e não o mero símbolo de uma água jogada na testa como efusão, como imersão, como aspersão, e por aí vai. Isso não salva. Isso é um mero símbolo, assim como havia no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente tem água, mas no Antigo Testamento, o que acontece? Tem o povo de Israel ali, os judeus, né? O povo eleito, escolhido por Deus, e quando as crianças nasciam, o que acontecia? Era cortado a pele, o crepúsculo ali, do pênis da criança, para marcá-la como uma criança que vai ser cuidada, que vai ser conduzida aos pés do Criador. Era uma marca, era uma forma de batismo da época. Não pense que batismos requer apenas água, não. Tem batismo na Bíblia aí, se leu o Antigo Testamento, você vai compreender muito bem. Correto, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Nós teremos muito mais aí, ó. Amanhã nós vamos falar sobre Santa Ceia, tá? Eu quero aqui só abrir a mente de vocês com relação à salvação para que não fique nenhuma dúvida.
Amanhã nós vamos falar do sacramento da Santa Ceia. Nós vamos falar sobre transubstanciação, consubstanciação. Nós vamos falar de vinho, nós vamos falar de suco. Nós vamos falar quem pode, quem não pode tomar fazer parte desta mesa. Nós vamos trabalhar o conceito daquela expressão de Paulo quando ele diz: examine-se o homem a si mesmo e tome do cálice e coma do pão. Nós vamos aí não é muito bem como 99,9% extrai esse versículo fora do seu devido contexto que estava acontecendo na época, achando que é uma introspecção. Então, se prepara, entendeu? Eu não quero trazer nenhuma heresia, vocês podem confirmar o contexto depois, vai ser de grande relevância, aprendizado para a sua vida espiritual, porque é a palavra de Deus. E a sabedoria verdadeira para mim é a verdadeira do céu, que ilumina a mente de todos nós. Abraço!